Fala pessoal, gravando esse vídeo após mais uma eliminação patética do Palmeiras. Eliminado pela primeira vez para o maior rival em uma competição sem ser o Campeonato Paulista. Olha a dimensão disso. Pela primeira vez o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians em uma competição fora o Paulistão. E dos últimos 7 duelos desse time do Palmeiras no confronto direto contra o Corinthians, são 4 derrotas. E das 4 derrotas, 2 no Allianz Parque, uma delas determinante para o título paulista conquistado pelo rival no início do ano, e agora a eliminação alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem contar que é a 8ª eliminação da era Abel Ferreira jogando dentro do Allianz Parque, decidindo em casa. No Allianz Parque, caiu para o CRB, aí nessa conta tem Flamengo, que foi a eliminação do ano passado na Copa do Brasil, caiu 2 vezes para o São Paulo na Copa do Brasil, também jogando no Allianz, Botafogo pela Libertadores, Boca Juniors, Atlético Paranaense também pela Copa Libertadores da América, e agora o Corinthians, a 8ª eliminação da era Abel Ferreira, decidindo no Allianz Parque. E não existiu o lema cabeça fria, coração quente, muito pelo contrário. Um Palmeiras que entrou nervoso, consequência disso a expulsão precoce, infantil, desnecessária do Aníbal Moreno, que tem sim que ser criticado. Mas antes da expulsão do Aníbal Moreno, os minutos iniciais, como geralmente, time da casa com o apoio do torcedor, toda aquela pressão, a gente imagina, né, toda aquela atmosfera, a mobilização, a gente sempre acredita, e é o que geralmente acontece, o time da casa empurra sempre o adversário, a gente acredita que o time da casa vai colocar o adversário contra as cordas, mas não foi o que aconteceu. Os primeiros 10, 15 minutos, o Corinthians colocou a bola no chão, fez o Palmeiras correr atrás da bola, o Palmeiras nervoso, correndo atrás da bola, criou 2 situações ali, teve defesa do goleiro Everton, o Palmeiras demorou para dar um chute a gol no jogo. Então mesmo 11 contra 11, já começou muito ruim, já tinha começado muito mal o Palmeiras. E aí veio a expulsão do Aníbal Moreno, aí acabou o jogo, aí dificultou demais, né, com um jogador a menos. Já seria muito difícil nesse 11 contra 11 que eu citei, aí com um jogador a menos, aí acabou mesmo para o Palmeiras, que tem que ser cobrado. Repito aquilo que eu falei na eliminação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem acompanha aqui meu trabalho, minhas redes sociais, meu trabalho também pela Jovem Pan, na época eu disse, Palmeiras saiu da Copa do Mundo de Clubes apresentando um futebol péssimo. E aquele era o momento de cobranças, questionamentos internos. E o momento continua sendo de cobranças e questionamentos internos. Fiz até uma pergunta para o Anderson Barros na coletiva pós-jogo a respeito disso. Se o Abel Ferreira é realmente cobrado por essa diretoria, se ele é cobrado pelo Anderson Barros, se ele é cobrado pela presidente Leila Pereira, porque o futebol do Palmeiras está longe daquilo que o Verdão investiu, está longe daquilo que pode entregar. Mais de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais em contratações, e o time não vingou, não correspondeu às expectativas que foram criadas lá no início da temporada. E eu fiz essa pergunta para o Anderson Barros, ele citou o exemplo do Paulinho que se machucou. Eu discordo, eu acho que o Paulinho, claro que no ano que vem, a gente torce para que o Paulinho se recupere, vai se recuperar, e ano que vem vai vestir a camisa do Palmeiras e, como é bom jogador, deve arrebentar. Mas o Paulinho, contratação para essa temporada, tá fazendo muita falta. E contratar um jogador já sabendo aí desse histórico de lesões, essa situação que ele tem na canela, né? E eu não entendo como um clube como o Palmeiras, gigante como o Palmeiras, contrata o Paulinho para depois 5, 6 meses decidir que realmente, nossa, o Atlético Mineiro errou lá na operação e agora a gente está tendo que consertar. Peraí, demorou 5, 6 meses para aparecer esse diagnóstico do Paulinho? O Atlético Mineiro lambeu os beiços, né? Chegou uma proposta ali do Palmeiras de 18 milhões, mais 2 jogadores, né? 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Se fizer as contas aí, sai até mais caro que o Vitor Roque. Mas enfim, tem que questionar essa diretoria do Palmeiras pelos investimentos. Como eu sei que as decisões são feitas ali em comum acordo, passa pelo Abel Ferreira, passa pelo Anderson Barros e pela Leila, são 3 votos geralmente, né? E aí precisa sempre de 2 votos, da Leila, do Barros, da Leila, do Abel, do Barros, para decidir uma contratação. Então tem que ser questionado, tem que ser cobrado.
O Abel Ferreira, a história dele na Sociedade Esportiva Palmeiras está lá, ninguém vai apagar os títulos, tudo aquilo que ele conquistou, mas o momento permite cobrança, permite questionamentos. E os protestos aí da torcida nas arquibancadas durante o jogo e saindo do Allianz Parque, fiz a cobertura da partida já na madrugada, me deparei com essas faixas aqui, ali na rua Palestra Itália, toda a insatisfação da torcida do Palmeiras com essa eliminação para o Corinthians. E um time que não dá resposta dentro de campo. Falei aqui do Aníbal Moreno que tem que ser criticado, mas o Lucas Evangelista ainda não provou que veio. Mikael, olha, agora a gente analisando 5 anos de contrato para o Mikael, foi muita coisa. Palmeiras que perdeu o Rios, ainda não repôs a saída aí, não contratou um segundo volante para o lugar do Rios, precisa de um jogador para a lateral esquerda. Vai chegar? Não vai chegar? Estão falando agora do Matheus Reis. Mas enfim, então Abel Ferreira tem que ser cobrado, diretoria tem que ser cobrada, esse grupo de jogadores, por mais uma eliminação, o Palmeiras precisa trabalhar bastante aí nesse segundo semestre para reverter a situação. É o pior momento da era Abel Ferreira. Eu nunca vi o Abel Ferreira ser cobrado pelo torcedor como eu vi nesta noite no Allianz Parque. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, a sua participação é sempre importante e aqui a gente fala o que a gente pensa e tem que ser assim mesmo. O que você achou da atuação do Palmeiras, de mais uma eliminação? Escreva aqui nos comentários, bora debater o que foi esse jogo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Chute para mais informações e análises do Verdão.